nós sejamos infiéis a Ele, Ele vai continuar sendo fiel a nós, porque Ele é fiel. É da característica dele. Então, ele não muda. Deus não muda. Amém? Então, Ele tem uma fidelidade com você que vai cuidar de você. Você não vai passar fome, você vai ter moradia, você vai ter roupa, você vai ter sapato, você vai ter isso. Uma hora você passa pelo deserto também, não tem problema não. Uma hora a fonte parece que seca lá, você fica sem uma grana, um dinheiro aqui, mas isso não é desesperado não, porque você está... Eu já passei por um deserto. No deserto, o Saara é longe do deserto que eu passei. Passei financeiro. Não, tem passei muito deserto, muito difícil. Mas, quando eu percebi, era Deus estar trabalhando na minha vida e Deus me deu boas experiências. Então, isso é normal, certo? Isso, independente, Deus, você pode passar por um deserto. Dá glória a Deus, sabe por quê? Lá em Osés diz que o Senhor, quando nos manda para o deserto, Ele vai com a gente. Deus não manda você para o deserto sozinho, não, Ele está com você. Você está passando alguma luta aí? Levanta a mão se está passando alguma luta aí. Tem que levantar a mão. Crente fala, você está no meio da batalha, querido. Crente tem que levantar a mão, pé, tudo, porque você está no meio da guerra, você está passando luta. A menos que você não está no fronte da batalha. Porque se estiver no fronte da batalha, você está tomando tiro todo dia. Não é? Você está no fronte, na luta, na batalha, sempre você tem uma resistência aí que você tem que vencer. Então, mas Deus está conosco. Amém? Deus está conosco, seja na luta, no deserto, qualquer lugar que você estiver, Deus sempre vai estar com você. Deus vai estar sempre do seu lado, porque Ele fez essa aliança conosco. Eis que estarei convosco até a séculos. Amém? Então, Deus está conosco. Então, seja fiel ao Senhor. Não deixe de trazer o seu dízimo na casa do Senhor. Isso é bom demais. A primeira coisa que eu faço é trazer o dízimo do Senhor. Recebi, eu vou e trago. É uma responsabilidade. Não é essa cadeira massinha aí que você está sentado. Ô, cadeira bacana, viu? Gostei demais, né? O Juninho falou que tinha que comprar cadeira, falou que tem cadeira nova. É até perigoso dormir nela na hora do... Eu estou aqui olhando, ver se tem alguém dormindo. Massinho. Mas isso o quê? Tem custo. Isso aqui tem custo. Instrumento, água. Você vai no banheiro lá da descarguinha, não é? Tudo é dinheiro. Então, reflita nisso, não é? E não deixe de ser fiel ao Senhor. Amém? Porque quando você não é fiel a Deus, você está falando, Senhor, deixa que eu cuido da minha receita. Eu cuido do meu dinheiro. E você é competente para isso? Não, sabe porque está cheio de devorador por aí, doidinho querendo pegar seu dinheiro. Então, e Deus não deixa que isso aconteça. Mas eu gostaria, nessa noite, de compartilhar com vocês um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 15. Quero ler alguns versículos. O tempo é curto. Vou ler alguns versículos, só dois, para a gente começar a nossa ministração. E o seguinte, versículo 1 do capítulo 15 de 2 Crônicas. 2 Crônicas, as páginas estão grudadas aí, queridos? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Vamos ler uns 3, 4 versículos. Amém? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscares, o achareis, porém, se o deixares, vos deixará. Versículo 3, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, Espírito Santo de Deus, que o teu conhecimento, a tua sabedoria venha sobre nós nessa noite, nos clareando o nosso entendimento, o nosso espírito, que possamos ter discernimento do que o Senhor quer falar individualmente ao nosso coração.
muito obrigado por tudo aquilo que Deus já aconteceu aqui, porque é notória a tua presença no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bom, Asa foi um rei, ele sucedeu o seu pai, Abias, e ele teve um reinado em Jerusalém, Judá, né, o reinado de Judá, reinado do sul. Ele reinou mais ou menos nos anos 911 a 870 a.C., em Jerusalém, né, o reinado de Judá. Ele teve um reinado aproximadamente de 41 anos, um reinado promissor, muito bom. Ele combateu de uma forma muito rígida a idolatria, isso aí está no capítulo 14, vocês podem ler isso. E ele, além disso, ele foi o terceiro rei, né? Depois do cisma, da separação do reinado de Salomão, veio Jeroboão separou os reinados, Jeroboão, reinado do norte, e ficou Reboão no reinado do sul, e veio Asa, sucedendo o seu pai, sendo ele o terceiro rei de Israel, de Judá, ok? E ele promoveu 3 coisas importantes. Ele promoveu uma reforma religiosa, ele promoveu também uma reforma, renovou uma aliança com Deus, do povo, e também fortaleceu o seu reinado de uma forma bélica. Ele fortaleceu as cidades, ele deixou o reino de Israel, de Judá, aliás, muito fortalecido. Então, foi um bom rei. E ele fez uma aliança com Deus. O profeta, nós vemos aqui no capítulo 15, né? O profeta Azarias chamou ele, falando, olha, o povo anterior quebrou alianças com Deus. Agora, Deus está te chamando para você consertar com ele. E ele ouviu aquilo, falou, ótimo, vamos consertar com o Senhor. Fez, consertou, chamou todo o povo de Judá e fez uma renovação da aliança com Deus. E o interessante é que antes disso, né, Deus deu a ele uma grande vitória contra os etíopes. Quando ele fortaleceu Judá, mais ou menos no 10º ano do seu reinado, subiu, né, os etíopes subiu contra Judá, e ele teve uma grande vitória, porque o exército de Judá era 50% menor do que o exército dos etíopes. E a palavra de Deus diz que Deus deu uma grande vitória, ele teve uma grande experiência com Deus. Daí Deus chama, através do profeta Azarias, a levar o povo a um concerto, a uma renovação de aliança. Pois bem, foi muito bem, ele fez essa renovação de aliança com Deus, porém, aconteceu um fato interessante. Diz a palavra de Deus que no 36º ano do seu reinado, o rei Baasa, do reino norte de Israel, desceu contra Judá. E o que Asa fez? Asa foi lá no tesouro, diz lá no capítulo 16, né? Versículo 2, então tirou Asa prata e ouro do tesouro da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad. Ou seja, Asa esquece a aliança que tinha com Deus e faz uma aliança com o homem. Faz uma aliança com Ben-Hadad, que era o rei da Síria, um reinado naquela época poderoso. Ele tira uma riqueza enorme e manda para o rei da Síria e fala, olha, eu gostaria que você viesse contra o reinado de Israel, porque eles estão me oprimindo aqui. Imediatamente, Ben-Hadad desce sobre Israel e destrói as forças de Israel. Muito bem, nós vemos um homem que teve um reinado promissor, mas no final, quase no final do seu reinado, ele quebra aliança com Deus. Ele quebra aliança com Deus, a ponto de Deus levantar um profeta, um novo profeta, né, Anani, e chega até Asa e fala, olha, por que confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor? Versículo 7 do capítulo 16. Um outro profeta chega, peraí, você fez uma aliança com Deus, mas agora você confia mais no rei
da Síria do que em Deus? Meus amados, isso lamentavelmente acontece conosco. Lamentavelmente acontece. Em momentos nós estamos com a nossa aliança firmada com Deus, mas diante de determinadas situações e circunstâncias da nossa vida, o que nós fazemos? Nos aliamos ao natural. Nós nos aliamos em coisas que não são espirituais e começamos a andar com a visão natural da coisa. Foi o que Asa fez. Ele abandona a aliança com Deus e a aliança com o homem. Um exército que depois teve problemas. Mais à frente teve problemas. E Deus fala com ele, fala assim, olha, esse reinado eu entregaria para você, o rei da Síria eu entregaria para você. Mas agora você fez aliança com ele. E custou caro para o rei Asa. Mas eu gostaria, isso é uma introdução, eu gostaria de falar nessa noite sobre os 7 princípios da aliança com Deus. 7 princípios fundamentais da nossa aliança com Deus. Amém? Nós sabemos o que é uma aliança, é um pacto. Aliança é um pacto, mas essa aliança é necessária que os dois lados estejam atendendo. Nós falamos nisso aqui que Deus não rompe com a sua aliança. Pelo contrário, quando você pega de Gênesis, Apocalipse, Deus vai direcionando a história dentro do seu agir. Ele vem escolhendo homens para trazer ao nosso meio o compromisso que ele tinha com a humanidade. Ele não rompeu o compromisso que ele tinha com Adão e Eva. Ele não rompeu. Ele teve que mudar algumas estratégias devido ao pecado. Amém? Mas ele continuou com a aliança. No entanto, ele chega para Adão e Eva e fala assim, olha, vai vir, né? Aliás, ele fala com a serpente, né? Deus fala com a serpente, que o filho da mulher viria e pisaria na cabeça da serpente. Uma aliança. Deus em momento nenhum quebrou a aliança. Deus em momento nenhum quebra aliança conosco. Amém? Mas nós podemos quebrar a aliança com Deus. Nós estamos dando o exemplo aqui do rei Asa, mas eu gostaria de falar com vocês, dentro do capítulo 15, 7 princípios fundamentais da aliança com Deus. Que Deus tem conosco e da nossa responsabilidade da nossa aliança com Ele. Você quer ouvir? Tem certeza? Deus está com uma chave de fenda desse tamanho na mão e vai apertar seu parafuso hoje. Você sabe aquele rangido que você tinha mais ou menos com o crente? Já viu que esse guarda-roupa fica rangindo? Vem com a chave, aperta. Você vai parar de ranger com Deus agora. Deus vai ajustar você. Porque Ele precisa disso. Não como dependência, que Ele é dependente, mas Ele precisa. Porque Ele tem uma aliança. E quando nós quebramos... Vocês ouviram o que Deus falou com Asa? Se vocês chegarem a Deus, Deus estará. Mas se vocês afastarem, Deus se afastará. Não está dizendo que Deus vai se afastar. Deus está falando, eu vou me afastar de vocês. Não. Nós estamos... Ele vai se afastar, porque eu estou me afastando. Deus está falando, vocês vão ficar longe de mim. Se não cumprirem aquilo, a aliança, vocês vão estar longe de mim. E ficar longe de Deus, não tem jeito não. Não pensa você que você pode viver um dia, um minuto, um segundo sequer sem a presença de Deus. Você não consegue. A Bíblia diz que nós somos menos do que nada.
Às vezes nós achamos que botamos um tênis novo, uma roupa nova, compramos um carro novo, nós somos alguma coisa. Nós somos menos do que nada. A chave de fenda aí, ó. O orgulho. Nós somos orgulhosos. Por isso que muitas vezes nós não escutamos o que Deus quer nos falar. Porque o orgulho está na frente. O que a Bíblia diz? Que Deus exalta os humildes, mas abate os... Nós passamos muito tempo sendo tratados por Deus. Não é isso que Deus quer. Por que nós precisamos ser tratados? Nós somos pirracentos. Nós somos cheios de pirraça. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Não. Maridos, amam as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Também não. E aí? Como é que derrama? Não tem jeito. Precisa de acertos. Vamos lá, navegar rapidamente aqui? Até que hora aqui, meia-noite? Brincadeira. Se bem que nessas cadeiras dá para ficar aí até meia-noite. Versículo 1, primeiro princípio fundamental da aliança. Versículo 1 diz o seguinte: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias. Não é isso? O que veio sobre Azarias? O que veio sobre nós? Para que veio o Espírito de Deus sobre Azarias? Para orientar. Primeiro princípio da aliança: você nunca fica sem orientação de Deus. Você nunca vai ficar sem uma direção de Deus. Você sabe por que nós batemos cabeça? Porque nós não esperamos Deus falar. Nós somos da época agora do iFood, nós queremos uma palavra imediata. Não, Deus não trabalha no nosso tempo. Amém? Você vai orar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Irmã, não importa quanto tempo que a irmã vai orar, Deus vai responder no tempo dele. Amém? Não descansa. Pode botar a cabeça no travesseiro e ó, ele vai responder. Quando nós oramos aqui, vem Espírito Santo, porque Deus está trazendo respostas. Deus não fica sem nos dar satisfação das nossas orações. Deus vai te responder. Tira a ansiedade do coração. Irmã, tira a ansiedade do coração. Deus vai te responder. Deus vem e responde, fala na sua multiforme sabedoria. Ah, mas eu não vou no culto nesta noite porque eu estou cansadinho e cansadinha. Foi o dia que Deus marcou para responder. Aos ajustes aí. Não, mas tem jogo do galo. Já viu? Estão colocando jogo na hora de culto? Isso é coisa do diabo. Antes era 4 horas da tarde, dá para você assistir o jogo, tomar um banho rápido, sair correndo para a igreja, não é? Você fechar, vou e via a bola para tu conter lá, mas você via no culto. Hoje não, é 8 horas da noite. Não dá para ir no culto, meu Deus do céu, isso é coisa do diabo. Quantos milhões de crentes tem no Brasil? Eu só faço cálculo. Esse povo não está assistindo jogo, não. Então vamos colocar 8 horas, 7h30, 8 horas, e vai estar lá o crente que precisa da resposta, da direção de Deus e está lá assistindo. Se ajusta com Deus, meu querido. Ajusta a sua aliança com Deus.
Deus vai te responder onde Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele vai falar do jeito que Ele quer com você, porque Ele te ama. Amém? Deus nunca vai nos deixar sem uma resposta, sem uma direção, sem uma orientação. Essa é a aliança que Ele tem conosco. Caminhando um pouco mais. Versículo 2 diz o seguinte, capítulo 15, 2. E saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está comigo. Pode falar, o Senhor está comigo. Isso não te conforta, não? Isso é aliança, Deus está com você. Aonde você estiver, Deus estará com você. Isso é um princípio que Ele tem na sua aliança. E nós temos que estar com Ele. O que é estar com Deus? É estar sintonizado com Ele. Estar online com Ele. Entendeu? Amém? Seu Instagram tem que estar ligado com Deus. E vai mandar uma mensagem, você manda uma mensagem para Ele. Não pode estar offline, não. Tem que estar online. Mocidade, entendeu? Agora você entendeu. Falei em guarda, eu estou ficando jovem. É. Deus estará, enquanto você estiver com Ele. Eu não sinto a presença de Deus. Qual que é o problema? Ele está com você. A presença de Deus não é para ser sentida, é para ser confiada. Ele está conosco. Eu fui no culto, não senti nada. Quem falou que para você sentir alguma coisa? É a graça de Deus que faz isso. Você abre o coração, você tem relacionamento. Vai relacionar com Jesus, dá vontade de chorar, dá vontade de tudo. Mas se não acontecer isso, ele continua com você. Eu venho aqui, amado, Deus é misericórdia, Ele nos abençoa, a presença dEle é maravilhosa. Mas eu venho aqui para oferecer. Eu venho num culto para receber, eu venho num culto para oferecer. Eu estou aqui para oferecer a minha adoração. E a graça dele, quando vem, ela vem arrebentando. Ela vem enchendo, transformando. Por que eu não fui tocado por Deus? Abre o seu coração, você vai ser. Quem já namorou aí, levanta a mão. Vai levantar, os velhos também namoram. Os meninos aí também, estão tudo querendo namorar também. Aí, todo mundo mãozinha dada lá. Sim, adolescente é bom a mão, botar o calor que for 50 graus, a mão está grudada ali. Né? Na hora que sai assim, sai até aquele azeite, né? Não é? Agora a casa, essa mão está melando. Que mão melando? Essa mão está melando. Assim, não, glória a Deus. Não? Quando você tem uma afetividade, o que acontece? Quando é recíproco. Não é? Sente que a moça está de olho, você está de olho, que negócio. Aí deu o casamento. Da mesma forma, o relacionamento com Deus, você tem que abrir o seu coração. Aí você começa a receber o melhor de Deus. Aí você começa a se relacionar. Aí é relacionamento. Amado, olha o que o profeta diz. Se
vocês estiverem com ele, ele estará com vocês. Deus sempre estará conosco, segundo o princípio da aliança. Ele não abre mão de você. Talvez o seu conflito com Deus é porque ele não larga a mão de você. Versículo 3 e 4. O profeta diz, mas quando na sua angústia se converter, ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. No versículo 4. Versículo 3 também. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem os sacerdotes que o ensinasse, sem a lei. Terceiro princípio fundamental da aliança. O Senhor sempre está disposto a ouvir o nosso conserto. Seja em qual tempo que você estiver, seja em qualquer situação que você possa estar, Deus está disposto a receber o seu conserto. Deus sempre vai estar aberto a receber aquilo que você vai trazer para Ele, para você se consertar com Ele. Olha o que ele diz, mas quando Israel estava na sua angústia, se convertia, Deus de Israel e o buscava, o que acontece? O achava. Deus está à nossa disposição. Aleluia. Isso é melhor que sentir arrepio. Saber disso é melhor. Que Deus sempre está disposto a ouvir o meu conserto. Deus sempre está disposto, quando o Ricardo erra, Senhor, tenha misericórdia desse camarada. Ele está disposto a ouvir. Está disposto a te consertar, a te endireitar os caminhos tortos. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebra as portas de bronze e despedaça. Sabe o que é isso? Tem as portas de bronze e o ferrolho que segurava a porta, né? Ele rebenta a porta e tira o ferrolho para você não colocar outra. Ele despedaça os ferrolhos de ferro. Aleluia. Deus é maravilhoso com a sua aliança. Aleluia. Oh, maravilha. Glória a Deus. Vou andar um pouquinho mais rápido, querido. Quero falar o 7. 4 princípio importante. Versículo 5 diz o seguinte, mas porque versículo 5 e 6, vou ler o 6, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com todas as angústias. Quebrar a aliança com Deus traz sobre nós falta de paz e tribulação. Isso é princípio. Quando a gente deixa de levar a aliança a sério, nós começamos tempos de tribulação. Por quê? Nós estamos afastando de quem nos protege, quem nos guarda, quem vigia o nosso coração. Nós vamos deixando o Espírito Santo e vamos fazendo a nossa vontade, o nosso desejo, e nós vamos afastando. E afastar de Deus, o que acontece, querido? É luta. É tribulação. Você lembra da parábola do filho pródigo? O que aconteceu com aquele menino? Ele
se ausentou do pai. O pai estava lá. Não é? O pai estava lá. O pai a Bíblia não fala, mas o pai estava triste. O pai estava muito triste. Você pode fazer a leitura. Por quê? Quando o filho chega, ele fica alegre. E manda fazer uma festa, colocar anel, honra o filho novamente. O filho olhou, pensou, mas eu quero que só que o senhor me considere como seu súdito, como seu servo. Aí. Não. Deus sempre nos considera como filhos. Você pode passar no lamaçal que for, mas você vai continuar sendo filho. E você vai ter que voltar um dia, porque sem um pai você não vive. Sem Jesus você não vive. Não há possibilidade de viver sem a presença de Jesus. Quarto princípio, quem quebra aliança com Deus, vem momentos de tribulação, como Israel aconteceu, vem momentos difíceis. Quinto ponto, versículo 7 diz o seguinte: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Para que você se mantenha na aliança, presta bastante atenção nisso, é necessário esforço e determinação. Para se manter na aliança, você tem que ter esforço. Tem que ter luta, tem que ter esforço, dedicação. E o que é a dedicação? Dedicação é a capacidade de se firmar em um objetivo e propósito. Então você tem que ter a capacidade de se firmar num compromisso com Deus. Você tem que ter coragem de se firmar num compromisso com Deus. A aliança com Deus você tem que se esforçar. É ótimo aqui, mas o mundo está lá. Não é? O mundo está lá. Você vai ter que se esforçar para falar não para o pecado, não para as drogas, não para as baladas, não para a carne, não para o diabo. Tem que ter esforço. A aliança com Deus tem que ter esforço, porque aí virá a recompensa, pastor. Nós gostamos de recompensa. Não é? Você vai na loja, te dá um brinde, você sai rindo daqui. Passar um botijão de gás lá perto de casa, lá que te dava um pano de prato. Passava aqui também? Tem pano de prato até hoje lá. Lá em casa, pano do botijão. Nós gostamos de brinde. Deus nos dá brinde, não. Deus nos dá recompensas. Se mantenha firme, mas tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Reino de Deus não é entretenimento. Igreja não é entretenimento. Obra de Deus não é entretenimento. Entretenimento você vem sem resposta. Você vai no cinema, é entretenimento. Você vai lá, assiste o filme, pagou, vai embora para casa e pronto, acabou. Não é? Você vai lá, assiste o massacre da Serra Elétrica, né? Sonha 3 semanas com a Serra Elétrica correndo atrás de você, mas você pagou, acabou. Tem crente que gosta de filme de vampiro, filme disso, aqui. Vampiro vai arranca um pedaço. Não gosta, tem misericórdia, né? Mas tem gente que gosta, eu não gosto disso aí. Né? Dá medo isso aí. Dá medo, tá doido? Esforça, tem esforço,
na sua vida com Deus. Dedique, dedicação. Eu quero ler a Bíblia, quero entender a Bíblia. Certa vez eu estava na minha igreja, estava começando a vida com Deus, que negócio todo, e que negócio, que uma oração, tinha 5 irmãos lá na igreja, e Deus começou a falar, eu falei, acho que está falando é comigo, não sabia direito como é que é o negócio, Deus falando, come a minha palavra, sei lá o que. Aí eu falei lá no cantinho, Senhor, o Senhor está falando comigo? Aí o irmão lá, é contigo mesmo! Ixi, lascou tudo. É eu mesmo. Lascou o negócio. Porque quando Deus fala com a gente, as coisas se lascam. E lascou comigo mesmo. Come a minha palavra, leia a minha palavra, faça isso, faça aquilo. Esforça-te. E tenha bom ânimo. Foi isso que Deus falou com Josué? Deus não falou com Josué, vem cá, está tudo bem, tudo tranquilo. Ótimo. Vem cá, Josué, vem. Esforça-te que o negócio é perigoso. O negócio é difícil. O negócio é complicado. Deus não esconde para nós nada. Nossos perigos da sua profissão. Ser crente é perigoso. Eu falei que você está no fronte da batalha. Quando você começa a viver uma vida com Deus, quando você é crente e não vive com Deus, você está lá, aquele soldado que ninguém quer nada com ele. Deus não quer nada com você, não. Porque você está lá escondido. Deus não usa covarde, não. Deus não usa covarde. Amém? Ué. Você usaria covarde? Você é um sargento lá no exército, tem um soldado covarde, você vai colocar ele para lutar? Ele vai entregar todo mundo. Vai entregar todo mundo. Deixa quieto lá, vou pegar os corajosos. Deus pega os corajosos. Você tem que ter coragem para se lidar com Deus. Você tem que ter coragem para lidar com Deus. Porque amanhã Deus vai tocar no seu trabalho e fala assim, olha, você vai ficar aí um tempo sem trabalhar. E aí, vou ver como, deixa. Eu resolvo. Tem que ser corajoso para isto. Você olha para os seus filhos e fala assim, será que eles vão comer amanhã? Deus tem uma aliança contigo, querido. Deus tem uma aliança contigo. Para se manter na aliança é necessário esforço e determinação, que é a capacidade de se firmar em um propósito. Se firme no seu propósito com Deus. Você está tocando, se compromete com Deus, você vai tocar. Está chovendo, está caindo, sei lá o que foi. Se Jesus não voltou, você tem que estar na frente. Se Jesus voltou, você vai subir. Mas enquanto você estiver aqui, tem um propósito, compromisso com Deus. Porque Deus tem compromisso com você. Caminhando um pouco mais, versículo 8, diz a palavra de Deus o seguinte, versículo 8, vamos lá. Versículo 8. Isso mesmo, versículo 8, isso. Ouvindo, pois, Asa essas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E o quê? E o quê? Renovou o quê? A aliança com Deus, é necessário o altar estar renovado. O altar é a sua vida. Renovar o altar significa trazer algo de volta às condições originais. É a história do primeiro amor. Eu chorava nos cultos, hoje não chora mais, que é a pedra, essa pilastra, crente pilastra. Liga lá, ô irmão, firme, está firme, mas não.
Não chora. Lê a Bíblia, não chora. Moça, lê a Bíblia, quando Deus fala, tem que chorar. Não tem jeito. Você tem que renovar. Trazer algo de volta às condições originais. É isso que Cristo fez conosco. Quando nos salvou, nos trouxe a condição original de filhos. Jesus, com a nova aliança, trouxe todo o renovo. Nos deu um novo acesso, acesso ao Pai, que foi quebrado. Aquela aliança que foi quebrada lá no Éden pelo homem, por Adão e Eva. Jesus restaurou tudo, teve o acesso, o homem voltou a ter acesso a Deus. Olha, o altar se renovou. Agora você tem que manter o seu altar renovado, restaurado, recuperar algo que foi, renovado significa também, né, restaurado, recuperar algo que foi perdido. O que você deixou lá atrás com Deus? Vai e busca. E traz para o seu presente agora, para a sua vida agora. Renova a sua aliança, querido. Reintegrar o estado anterior. E para a gente finalizar, meu amado, versículo 11 e o 12 diz o seguinte, sétimo princípio diz o seguinte, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto e buscaram o Senhor Deus de seus pais com todo o coração e com toda a alma. Não existe aliança sem sacrifícios. Aliança com Deus sempre houve a necessidade de sacrifício. No Antigo Testamento, qual que era o sacrifício? Os animais, não era? Pecava, levava um animal, se não tinha dinheiro, levava uma pombinha, e ali ia, levava. Era necessário o derramamento de sangue. Mas em Hebreus diz o seguinte, que o sangue dos animais não era suficiente, não era capaz de manter a aliança. E Cristo veio, morreu por nós, dando a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue para fazer uma nova aliança. Para ter aliança tem necessidade de sacrifício. Pastor, qual que é o limite desse sacrifício? Talvez a nossa vida. Talvez nós não temos muitas notícias, ou poucas são as notícias de pessoas que estão no campo, em lugares remotos, missionários, pastores, com famílias, que perdem a sua vida, que morrem, literalmente, fisicamente. Mas também nós temos o sacrifício de abrir mão de muitas coisas para estar com Jesus, para viver na obediência. Para manter a aliança é necessário sacrifício. Amanhã Deus pode te pedir algo e você vai ter que renunciar àquilo. Amanhã Deus pode mostrar para você que, mesmo que temporariamente, não quer você nessa situação. Você vai ter que abrir mão. Para manter a aliança é necessário sacrifício. Amém? Você pode ficar de pé um momento?
Gostaria de orar por uns 5 minutos. Mas eu quero... Pessoal da música, que se puder vir aqui, tocar aí um louvor e a gente vai orar. Amém? Você ouviu, não ouviu? Agora vem a chave de fenda. Ela não erra. Essa chave de fenda de Deus, ela é Phillips. O parafuso que for, ele vai apertar. Se você deixar. Você vai sair daqui ajustado com Deus. Sua aliança vai sair polida com Deus. Amém? Feche seus olhos por um momento. Esquece que tem alguém do seu lado. Lembra de uma coisa, Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança comigo. Na hora que dá a primeira nota assim, você já sente a presença de Deus. Aleluia. Quando o profeta Eliseu foi chamado para profetizar, ele diz o seguinte: traz para mim um tangedor. E quando aquele tangedor começou a tocar, começou